Um dos quadrinhos mais impactantes de 2020, sim, Grama, da sul-coreana Kyonosuke Kim, né? Genki. Gente, que quadrinho é esse? Eu estou devastado. Esse quadrinho me consumiu. São quase 500 páginas, 480 páginas que eu li em um dia, porque eu não estava conseguindo viver sem concluir essa leitura para saber como foi o desfecho da história da Okesu, sim, uma coreana, né, que na época ali da dominação japonesa, né, não sei se vocês sabem, abrindo um parêntese aqui bem longo, no Japão, aliás, o Japão entre 1900 a 1945, nessas décadas, eles colonizaram e dominaram a Coreia. Sim, as duas Coreias. Foi bem complicado. Quem leu o livro Herdeiras do Mar, que conta essa história, é claro, é uma ficção, mas tem todo o pano de fundo histórico, vai saber do que eu estou falando e já está, inclusive, familiarizado com toda essa história. Nessa história do Japão, uma história extremamente opressora, foi muito cruel. Sim, o Japão dominou as Coreias ali, e naquele período ocorreu uma colonização muito exacerbada, do nível que eles queriam extinguir a cultura, a língua, os costumes coreanos. É tanto que as pessoas, inclusive nesse livro, nesse quadrinho, Grama fala disso. No livro Herdeiras do Mar também relata isso, que muitos coreanos eles tinham nomes substituídos por nomes japoneses. Eles não poderiam falar coreano na rua, eles não poderiam expressar sua cultura, porque tudo isso foi suprimido pelos japoneses. Então aqui conta essa história, né, da Okesu, sim, uma menina ali vivendo podemos dizer, no interior da Coreia. A família dela passando fome, passando extremamente uma dificuldade extrema para conseguir o pão de cada dia, e com isso a família resolveu, sobretudo a mãe, entregar ela para alguém cuidar. E foi, gente, essas partes são partes extremamente emotivas. É inevitável você não chorar. Eu chorei diversas vezes. Eu acho que essa foi um quadrinho que eu mais chorei em toda a minha vida. Enfim, ainda estou pensando sobre ele. Já se inscreve aqui no canal, já dá o like e vamos respirar um pouco, porque esse quadrinho é um quadrinho pesado, é um quadrinho extremamente envolvente e que você sai com ele com... Meu Deus, que coisa é essa? Minha nossa! É um quadrinho que envolve todos o seu... mexe muito com o seu ser, né? O seu ser interior. A Okesu, ela sofreu tanto, mas tanto, que eu disse: caramba, como é que uma pessoa aguentou tudo isso e ainda sobreviveu? A Okisu, ela foi entregue, né, pela mãe a um dono de um restaurante, e esse dono do restaurante disse que ia cuidar dela, e a Okisu ficou extremamente feliz porque iria comer todos os dias e iria à escola. Essa foi uma das promessas desse dono do restaurante, né? Chegando lá foi algo totalmente diferente. Ela virou praticamente uma garçonete e era servindo as pessoas. Era um trabalho análogo à escravidão. E daí ela se rebelou porque queria ir à escola, mas eles negaram isso, e essa foi uma das promessas. E no fim das contas ela acabou sendo entregue a outra família, praticamente vendida, porque acontecia muito disso, né? Praticamente vendida a outra família. Chegando lá, ela descobre também que não teve paz, né? A mesma coisa sendo explorada. Isso é a criança, gente, criança. Enfim, nesse decorrer do tempo, ela foi raptada, né? Podemos dizer assim. Os japoneses pegaram ela. A mesma coisa aconteceu lá em Herdeiras do Mar. Não sei se vocês já leram. Eu super recomendo. Vou deixar aqui abaixo o link, tanto de Herdeiras do Mar quanto de Grama. Então, a Okesu, ela foi pega pelos japoneses e ela foi levada para um lugar em que eles levavam as meninas, né, para servirem
combatentes, aos soldados japoneses. Servir de que forma? Sim, de mulher de conforto. Era muito comum esse termo, mulher de conforto. Eu posso dizer até que seja um eufemismo para prostituta, né? Então, era esse nome muito forte, eles chamavam de mulher de conforto. Então, existiam as casas de conforto, que meninas ali, para você ter noção, crianças de 9, 12 anos, 15 anos sendo explorada dessa forma tão absurda. E aí começa todo o relato da OKSU, como foi esses anos ali dentro. Foi praticamente uma prisão, elas comiam de forma miserável, elas ficavam doentes com doenças sexualmente transmissíveis, elas eram submetidas a abuso, né? O abuso com vários homens, chegando aqui a 30, 40 homens com uma só pessoa. É chocante, gente. Eu fiquei extremamente abalado com esse quadrinho. E aqui é um quadrinho extremamente necessário. A autora, essa sul-coreana Kim, ela construiu essa. Inclusive no final do quadrinho, ela mostra como foi que ela conseguiu todos esses relatos. Ela foi em busca dessas vovós, né, que hoje existem umas casas na Coreia, né, na Coreia do Sul, em que o governo abriga essas mulheres que foram exploradas sexualmente naquela época ali, há 70, 75 anos atrás. E hoje é tipo um asilo de idosos, né, dessas mulheres que foram exploradas sexualmente. Além do mais, de toda essa história, né, da OKSU, de conseguir sobreviver a todo aquele horror depois do término da guerra, ela conseguir sair daquilo tudo, ela e as meninas lá, elas ainda carregavam o estigma de ser uma mulher, de ter sido uma mulher de conforto, mas não era aquilo que ela tinha escolhido para a vida dela. Em diversas vezes, tanto ela quanto outras pensavam sim em se matar, em tirar a própria vida, porque aquela dor era muito imensa. Elas se sentiam sujas porque eles abusavam. É algo terrível, gente. Eu acho que só lendo para saber a potência desse quadrinho. É um quadrinho sobre o colonialismo, sobre essa questão do colonialismo exacerbado e opressor do Japão com a Coreia. Também é a história de uma mulher que superou todo aquele horror. É uma história também do encontro dela anos depois com a família. Isso é lindíssimo, inevitável não chorar. É uma história sobre o estigma que ela até hoje leva por ter sido uma mulher de conforto. É devastador. Eu estou assim devastado por causa desse quadrinho. É um quadrinho, o traço, ele me lembra muito, como vocês estão vendo, é um traço que me lembra muito Persepolis, Maus, do Art Spiegelman. Gente, é muito incrível a forma como ela constrói toda essa narrativa, entrelaçando com esses quadrinhos, né? Além do mais, esse ar dramático que há nesse traço dela, um ar entre o preto e o branco, com traços bem marcantes e com esse ar dramático, contando toda essa história, uma história extremamente sombria de um passado aí sombrio do Japão, em que explorou muito a Coreia. Aqui, em um pano de fundo também, a gente se depara com a história da Guerra Mundial, né, da Segunda Guerra Mundial, com a história das bombas atômicas ali no Japão, que deu fim e que culminou no rendimento, né, o Japão se rendeu acabou com aquela guerra, né, e se rendeu aos norte-americanos, porque teve aquela explosão, né, de Hiroshima e Nagasaki, em que muitos morreram, inclusive coreanos morreram, porque eles eram raptados, capturados pelos japoneses e levados para o Japão, para, enfim, trabalhos escravos. Essas meninas eram escravas, né, escravas ali de todo aquele horror. Inclusive as pessoas que
era donas, né, e que gerenciava essas casas de conforto eram japoneses extremamente horríveis e que eles faziam de tudo, né, as meninas ficavam doentes, mas elas tinham que trabalhar daquele jeito. Muitas delas engravidaram desses soldados. Enfim, é um livro, é um quadrinho excelente, eu recomendo demais. Eu até sugiro, como complemento desse quadrinho, vocês lerem Herdeiras do Mar, porque tem uma similaridade muito grande, tem o mesmo pano de fundo, sendo que ali conta a história das Rainus, né? Aquelas mulheres que mergulhavam e que sustentavam a família fazendo aqueles mergulhos em águas profundas para coletar seus alimentos, coisas para vender, enfim. Leiam esse quadrinho, eu recomendo demais. Por favor, leiam, eu estou pedindo para vocês lerem esse quadrinho, porque é muito fundamental para vocês terem noção dos horrores que foi o passado, que nunca deve ser repetido, os horrores que essas mulheres foram submetidas, toda essa questão da escravidão que elas foram submetidas, o afastamento das suas famílias, a supressão da felicidade. Gente, leiam. Grama é um dos melhores quadrinhos do ano. Esse ano eu li 3 super quadrinhos que eu estou muito impactado ainda e eu não sei nem qual dizer qual o melhor, né? Recentemente li o Árabe do Futuro, que é um excelente. Um outro quadrinho que também eu posso dizer que seja uma leitura complementar de Grama é Eles Nos Chamavam de Inimigos. Aqui vai contar a história dos japoneses que moravam, né, os nipo-americanos que moravam nos Estados Unidos e que foram submetidos a horrores. Sim, eles lá nos Estados Unidos tinham campos de concentração e os japoneses, eles capturavam os japoneses e eles eram jogados nesses campos de concentração, eles eram submetidos a condições horríveis. A gente faz até uma similaridade com os campos de concentração ali na Segunda Guerra Mundial, da Alemanha, enfim. Leiam também. Muito bom. Mas, gente, um dos melhores quadrinhos do ano. Eu ainda estou impactado, estou devastado. Esse quadrinho assim mexeu muito comigo e uma história de superação singular. Eu não sei como uma pessoa sobreviveu tudo aquilo. Eu me colocando me colocando na posição dela, né, da Okisu, eu acho que eu não teria sobrevivido a tudo aquilo, porque ela foi muito forte, muito forte. A Okisu, ela conseguiu superar tudo e todos ali. Eu acho que ela foi muito guerreira. Enfim, são essas minhas opiniões sobre Grama. Eu não posso dar muitos detalhes para não ter spoiler, né? Mas no geral é um quadrinho sobre superação, sobre o colonialismo. É isso, um cheiro para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não está inscrito no canal, se inscreve. Até a próxima.